capítulo 2, parte 6. Ele continua citando casos aqui. Vamos lá. Como a sugestão matou um homem. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado. Ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com o advogado para certificar-se de que seu testamento estava correto. Quando tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Mais uma vez, aqui a gente vê um caso que não seria igual para todos, porque nem todo mundo que vai a uma vidente acredita no que ela vai dizer e sofre aquele impacto. Nem todo mundo. Mas essa pessoa do exemplo aqui, sim. Aproximando-se da lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, esse homem era feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Naquele momento, era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa de sua própria morte. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco, pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são misteriosas e nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse em seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente as suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora do indivíduo acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sugestão. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele a aceitou. Ficou apavorado, ruminou sem parar a convicção de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela mente subconsciente, que lhe causaram a morte. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si que ela fez não tinha o poder de criar ou materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, meu parente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusando a dar a mínima atenção às palavras da mulher. A profecia da vidente teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado. Ele poderia ter facilmente neutralizado e dissipado a sugestão sem nenhum mal para si mesmo. Em vez disso, por falta de percepção e conhecimento, permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumam surge porque você mesmo lhes concede com seus pensamentos. Você precisa dar o consentimento mental. Tem que dar guarida aos pensamentos e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna seu próprio pensamento e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Cada trechinho que eu vou lendo, eu vou me identificando. Recentemente, a minha mãe foi para o médico e quando chegou lá, a médica disse que ela não era mais para andar sozinha, porque ela já tinha uma idade avançada. E ela sempre andava sozinha para outras cidades e tal, resolvia as coisinhas dela para todo lugar. E a médica disse que ela tinha uma idade muito avançada,
que não era mais para ela andar sozinha, que ela podia morrer de uma hora para outra, porque ela tinha um problema muito grande no coração. Enfim, fez um terrorismo muito grande com ela. Disse que os exames dela deu super alto e que ela tinha que se cuidar e, enfim, fez assim um medo terrível a ela. E quando eu cheguei lá, que ela conversou tudo isso, aí eu fui dando exemplos, porque eu não li, esse livro não é a primeira vez que eu tô lendo, né? É uma releitura. Mas quando a gente tá nesse universo do conhecimento, do autoconhecimento, do despertar, a gente escuta muita coisa. Aí também vem a física quântica, né? Então a gente sabe que essa questão aí vai depender do poder que eu dou, né? Enquanto um dá muito poder para aquela fala, outros nem ligam. Então eu fui citar vários exemplos de pessoas que estavam doentes, que tinham adoecido, pessoas do nosso convívio, que adoeceram, que, por exemplo, tiveram câncer, que deu metástase, mas a pessoa não aceitou aquilo ali. A pessoa não ligou, não aceitou. A pessoa tratou, fez o tratamento, não sei o que, fez. Mas fez o tratamento sabendo que tinha dado metástase, só que a pessoa escolheu olhar de uma outra forma. Então essa pessoa ficou boa, ficou curada. Já fui mostrar para ela, nessa mesma data, exemplos de pessoas que faleceram há pouco tempo, que a gente conhece, que adoeceu de câncer também, e que muito rápido deu metástase, e que a pessoa morreu logo em seguida. Porque essa pessoa, né, de certa forma, aceitou aquele diagnóstico. Então eu disse a ela: mãe, tudo isso que a senhora está me dizendo, a senhora tem que faz muito tempo. Que no caso o médico falou sobre o coração crescido. Quando ela teve coração crescido, foi aproximadamente 30 anos atrás. Quando ela deu a primeira vez um exame coração crescido. E ela vem vivendo a vida dela normalmente, desde lá pra cá. Mas agora, dessa vez, tudo que os médicos falaram pra ela, ela estava internalizando. E eu tentando, mostrando exemplos, que ela não tinha que aceitar o que o médico falou. E ela dizia assim: não tenho que aceitar não, olha aqui os exames. E eu sei que nessa última médica que ela tinha ido, que foi uma terrorista, eu olhei os exames dela. Quando eu olhei os exames dela, estavam bons. Estavam melhores do que os exames anteriores. E eu não gosto de olhar exame, porque a última vez que eu olhei, eu já tinha lido alguma coisa, eu acho que é num livro que eu tô lendo, ou foi algum vídeo que eu assisti, que a pessoa fala... me lembrei. Eu assisti uns dias que tem até o nome Desafio do Otimista. A galera que da internet deve conhecer. Eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é o Elton Euler, coisa assim. E tem uma parte que ele dizia: quando a sua mãe pedir para olhar os exames dela, você não olha. Então eu fui olhar assim, cismada, porque toda vida ela quer que eu olhe. Mas eu olhei e ela disse que a médica falou que os exames dela deu muito alto. Aí eu olhei os exames dela atual, daquele mês, comparado aos exames de 3 meses atrás. O dela atual deu muito melhor do que os de 3, 4 meses atrás. E não estava ruim, nem o exame dela estava ruim. Eu não sei o que foi aquilo, aliás sei. E a médica disse a ela que os exames dela estavam tudo ruim, fez aquele terrorismo todinho. O meu pai nesse dia andava junto e a médica disse: olha, se você vê ela sentindo qualquer coisa, pode correr, levar pro médico, porque ela vai estar infartando, ela vai estar não sei o quê. Ela fez um terrorismo com ela e fez um terrorismo com ele. E eu vi que, de uma certa forma, a minha mãe comprou todo aquele terrorismo. E queria que todo mundo comprasse. Mas aí eu falei pra ela: olha, mãe, pra começar os seus exames, vou ler pra senhora. 3 meses atrás deu tanto, agora só deu tanto. Seu exame tá ótimo. E aí eu fui mostrando uma coisa ou outra e fui dizendo a ela, mostrando os exemplos e pedindo que ela não comprasse o que o médico diz. Porque senão ela ia cair pra trás, de uma hora pra outra, ia ser rápido. Aí, passado alguns dias, ela foi novamente para outro médico, levando os exames do coração, que ela fez tudo. Ela fez os exames do coração, tudo. E os exames dela do coração, quando ela levou o cardiologista achou ótimo. Não modificou os remédios que ela já toma. Enfim, foi uma ótima consulta, completamente diferente. Então, escolha o que você vai aceitar como verdade. Não é nem porque o médico lhe disse que você tem que aceitar.